Vamos lá? Bora. O avião ainda tá decolando. Pode ir. Então tá. Olá, esse aqui é o Catedrático, o podcast do conhecimento, do saber, da ciência, da pesquisa. E hoje eu estou aqui com uma catedrática em cinema, Cíntia Calhado. Prazer te receber aqui, Cíntia. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui. Cíntia, me diz uma coisa, por que cinema? Você desde pequenininha já gostava de ver Sessão da Tarde, ia nas férias no cinema? Como que surgiu essa paixão pelo audiovisual? Acho que eu tenho duas histórias boas com audiovisual de infância. Primeiro que todos os natais eu ganhava fita VHS, era o meu presente favorito. Ó, numa época que, só para lembrar o que é fita VHS, gente, não sei a sua idade, enfim, eu também sou dessa época, mas é uma coisa jurássica. A gente tinha que assistir ou na locadora ou ganhar de presente uma fita que colocava no videocassete e era tão difícil assistir filme naquela época, né? E era caro, né? Caro. Tipo, os meus pais eram um puta presente, assim, sabe? E eu lembro que eles iam na Americanas e compravam. E eu ficava super feliz. Então eu lembro de ter ganho, por exemplo, a fita do Rei Leão, que ainda é uma das minhas animações favoritas. Sim. E também de sexta-feira a gente ia na locadora, era o programa da família. Então ia na locadora, eu podia escolher, sei lá, 2 filmes, depois a gente ia comer esfirra, ia pra casa, era tipo assim, o ápice de alegria pra mim como criança. Então isso ficou muito marcado. Além disso, meus pais sempre me levavam muito ao cinema, era um programa familiar. Tanto que, aí depois a gente vai falar mais sobre isso, mas a sessão que me marcou foi o de Central do Brasil. É uma sessão em família que a gente foi e que eu lembro que tive um impacto emocional muito forte. Uhum. Então, esse foi o início da minha paixão por cinema. Central do Brasil é 99, né? 98. 98, né? Que o Walter Salles lança tal. E aí, assim, você estava falando de assistir filmes, né? De gostar muito de cinema. E como que era a sua relação na escola? Assim, eu estou dizendo ainda nos primeiros passos. Não sei se no berçário, você começou já no berçário, no maternal, mas assim, na primeira série, você sempre foi uma criança que gostou ou gostava de estudar? Já tinha essa inclinação para a educação? Como que era você como aluna? Eu sempre fui uma excelente aluna. Minha mãe é professora, minha avó se aposentou como professora e meu pai deu aula no começo da carreira dele. Então, essa Já tem isso no vocação, sangue já. essa vocação já estava presente. E pedi para minha mãe uma vez para ela me dar uma lousa e eu ficava brincando com a minha irmã de ensiná-la coisas que eu inventava, claro, né? Uhum. Então, mas eu sempre fui uma boa aluna, desde criança. E as matérias assim que você mais se dava bem nesse período? Eu tô falando ainda antes de chegar ali no ensino médio, vai. Quais eram as que você tinha mais habilidade, mais facilidade em aprender e gostar de estudar? Acho que antes do ensino médio eu gostava muito de artes e matérias de humanas em geral. Então, português, história, eram as minhas favoritas. Uhum. E aí, no ensino médio, como que foi essa transição, saindo, né, do fundamental para o médio? Você já estava desenhando uma carreira na educação? Você já vislumbrava isso? Que você sonhava nessa época? No ensino médio eu tive um professor de história que chama Antônio, que eu considero um mentor, ele é meu amigo até hoje. E aí, ele elogiava muito a qualidade do meu texto. E eu estava ali tentando entender que vestibular que eu ia prestar, para qual carreira, aquela coisa que todo mundo acha que fica meio angustiado, né. E aí eu comecei a fazer um curso de redação e comecei a perceber que eu escrevia bem. Comecei a investir nisso e aí surgiu a ideia de fazer jornalismo. Então eu não pensava em dar aula nesse momento ainda, mas eu já tinha a docência como, né, uma relação com a docência que já era de paixão, de admiração. Uhum. E a família, nesse caso, teve alguma influência ou foi uma decisão sua, já que você comentou aqui que boa parte da sua família, né, foi por esse caminho da educação? Não, meus pais queriam que eu fosse médica, o que claramente não ia dar certo. Mas assim, eles queriam como um sonho, sei lá, uma coisa, acho que mais uma projeção deles em relação ao desejo deles do que habilidades minhas, especificamente. Porque eu odeio ambientes hospitalares e médicos.
Então, não teve influência familiar, não. Fui eu mesma. Eu fiz um teste vocacional na época, então percebi que era humanas e eu estava entre jornalismo, arquitetura e psicologia. E aí eu pensei, não, acho que jornalismo é mais divertido. E aí fui no jornalismo. Não, com certeza, porque também eu tava falando disso, me lembrou aqui também, eu quis ser preparador físico de time de futebol. E aí eu fui fazer educação física e tinha aula de biologia. Quando eu vi que tinha que abrir o corpo humano e estudar aquilo, eu falei, esquece, eu vou também para a carreira de rádio e TV, porque não era a minha, ainda bem que eu vi a tempo isso também. E Cíntia, diz uma coisa assim, muita gente aqui assiste e de várias faixas etárias. Eu tenho uma filha, por exemplo, de 16 anos que vai começar agora o caminho de... Naquela época eu tinha o guia, nós tínhamos o guia do estudante, que era, você tinha que olhar aquilo lá e ver o que mais te agradava, porque é uma decisão muito difícil escolher o que vai fazer da vida, né? E ela está nessa fase de querer escolher também. O que você recomenda para quem estiver assistindo, estiver nessa faixa etária para prestar vestibular, para definir, porque é uma decisão tão difícil, é uma das decisões mais difíceis da nossa vida, é saber o que vai fazer daqui para frente, né? Nessa faixa do ensino médio para a faculdade. Qual a recomendação, o que você indica para quem está nessa angústia de decidir o que fazer da vida? Olha, acho que terapia em primeiro lugar, né? Porque pra gente, com 16 anos, a gente tem um autoconhecimento limitado pelas experiências que a gente viveu. Então, acho que a terapia ajuda a gente a sofisticar um pouco essa autopercepção, o que eu acho que é importante na hora de escolher uma profissão. Para separar também o que é a projeção dos pais, né? Como eu estava falando, do que de fato a gente gosta e também do que a gente pretende para o nosso futuro. Quais são as nossas expectativas em termos de remuneração, de vida que a gente queira ter, né? Acho que isso é importante, principalmente eu acho que essa geração, que a gente poderia incluir a sua filha, tem uma preocupação maior que eu não tinha, por exemplo, na época do tipo, que vida que eu quero ter? Então, essa carreira que eu estou escolhendo, ela tá, né, de acordo com essa vida que eu gostaria de ter? Então, acho isso importante. Além, é claro, de aptidões. Então, eu prefiro gosto mais de exatas ou de humanas e testes vocacionais, né? Acho que eles ajudam. Tem muito conteúdo hoje disponível na internet, né, para você entender melhor. O próprio guia do estudante, imagino que Acho ainda que nem existe. exista. Existe, será? Eu nunca mais vi, né? Porque não tem mais nem Eu não banca de sei. jornal, né? Pode ser que online. Acho que o Ah, site ainda se mantém. E ler, né, um pouco sobre que matérias que você vai ter na faculdade. Acho que isso ajuda um pouco a clarear. Por exemplo, você precisa ser mais comunicativo, você precisa, né, sei lá, se você for um introvertido, você pode se dedicar à escrita dentro daquela carreira, porque, por exemplo, jornalismo, né, é uma carreira que tem vários tipos de especialidades diferentes. Então, uma pessoa para apresentar precisa de determinadas características, por exemplo, e alguém para ficar na redação outras. Então, acho que é importante também entender dentro daquela carreira quais são as possibilidades de atuação profissional. e aí, como que foi o vestibular? Você prestou para quais faculdades? Você estudou, entrou na PUC, mas você tentou, além da PUC, outras? Como que foi a sua preparação para o vestibular? Sendo boa aluna já é um avanço, né? Você não precisou, acredito que você não fez como eu, que eu tive que fazer aquele cursinho antes, porque eu sempre fui péssimo aluno, que é o preparatório para o vestibular. Como que foi esse caminho para o vestibular? Eu prestei Casper Libero, USP e PUC. E aí eu passei na PUC e conversei com os meus pais e eles falaram: não, vai lá. E esse professor de história do colégio falou: não, você tem que fazer PUC, é a sua cara. Eu nem sabia o que significava isso na época. Ah, E eu super me realizei, então, uma escolha de vida, né? Porque eu fiquei mais tempo brinco, que eu fiquei mais tempo na PUC do que na minha casa na época sim. do mestrado, doutorado, graduação. Você tem uma relação longa com a PUC, né, que começa da graduação e vai até o doutorado. A gente vai chegar até lá. E aí na PUC você começa a fazer a graduação e você já no comecinho você já sente que era aquilo que você queria para sua vida, já nas primeiras aulas você se encontra ali, foi uma transformação, foi difícil, como que foi essa relação entre o que você já tinha vivido tudo antes para chegar no vestibular? É um outro mundo, não é?
Eu não me identifiquei logo de início não. Eu estranhei um pouco, porque era um ambiente diferente. Eu nasci na zona sul, então a zona oeste para mim era um lugar diferente, as pessoas eram diferentes, os meus colegas. Então foi no começo uma adaptação. Eu entrei na faculdade com 17 anos, tinha pouco conhecimento de mundo. E eu gostava muito das matérias teóricas, eu comecei a perceber isso. E as práticas, por exemplo, prática de redação, eu achava meio, ai, fazia porque tinha que fazer. E é claro que isso já era um indício de uma tendência acadêmica que eu só fui perceber muito tempo depois. Mas não morri de amores no início, não. Uhum. Demorou para eu me engajar. E o cinema foi um caminho que fez com que eu me engajasse mais, na faculdade, porque a gente tinha muitas matérias voltadas à cultura, à arte, e aí foi aí que eu comecei a gostar mais da faculdade. E foi aí que começa, se bem que já você fala que já veio antes, mas Walter Salles na sua vida, Central do Brasil. Por que que esse filme te impactou tanto e o Walter ao mesmo tempo, né? Não tem como separar uma coisa da outra, o autor e a obra, para ter ele como um eixo de pesquisa, tanto depois no mestrado, né? Começa já na graduação. O que você fez na graduação com o Walter Salles? E depois a gente começa a falar do mestrado e também do doutorado. Bom, então a partir dessa experiência de uma sessão de cinema quando eu tinha 11 anos, que eu fiquei profundamente impactada, eu comecei a estudar na graduação, cinema da retomada, que para quem não sabe é um cinema feito pós, retomada das leis de incentivo no Brasil, né, por conta da extinção do governo Collor. E eu comecei a refletir mais sobre essa produção, e Central do Brasil e Cidade de Deus eram os filmes principais ali desse que seria o finalzinho da retomada. E aí eu tinha discussões com professores, trabalhos que eu desenvolvi, só que eu sentia que a minha sensibilidade, ela estava mais, adaptada, não é adaptada, mas a minha sensibilidade combinava mais com os filmes do Walter Salles, eu queria entender exatamente o que tinha me despertado, né, o que aquelas sessões de filmes, depois eu fui ver os outros filmes dele, claro, né, mas por que pegava em mim de um jeito tão diferente, né. E aí no TCC a gente tinha que poderia fazer monografia ou um produto prático, eu resolvi fazer um produto prático com a minha colega, que foi a pessoa que desenvolveu comigo também o projeto, e a gente fez um site de cinema brasileiro, que chamava Cine Caleidoscópio. Famoso esse site, eu acompanhava esse Que site. legal, ó, Ah, bom saber. E aí, então, foi lá que eu comecei a desenvolver a crítica de cinema, entrevistei críticos de cinema, e aí, eu comecei a esboçar os meus primeiros textos e comecei, então, a entender esse meu interesse de pesquisa pela obra do Walter Salles. eu acho ele, assim, não sei se você tem essa mesma percepção, ele ainda um diretor subestimado. Assim, Ainda Estou Aqui, por exemplo, fala muito da Fernanda Torres, né? Mas é um cara que as últimas grandes indicações foram de filmes dele. E pouco se fala assim. Eu não sei se você tem essa mesma percepção. E aí, remetendo até para outros cineastas, não sei se você fez também um, um estudo um levantamento das obras ou de citações do Walter Salles na academia, mas, por exemplo, Glauber Rocha é muito citado, é muito reverenciado como um gênio do cinema, e com razão, entre outros, mas eu não vejo isso com Walter Salles, assim, não sei se tem muita obra ou muita citação do Walter em estudos acadêmicos, artigos, ou mesmo teses e dissertações, e até mesmo na imprensa. Você tem essa mesma percepção ou não? Quando eu comecei a fazer mestrado, fazendo o estado da arte, que chama, né, o levantamento do que já foi publicado né, dentro do tema que você vai estudar, eu cheguei à conclusão que tinha bastante coisa sobre ele, só que tem um tabu associado à obra do Walter Salles, que é o fato de que ele é filho de banqueiro, né? Então isso é uma coisa que não é bem assimilada, eu diria, pela crítica, essa questão de classe especificamente. E eu acho que isso acaba
de certa forma, influenciando a cobertura da obra dele de uma forma geral. Você acha que na crítica e também na academia, porque a academia, a percepção que eu tenho, e estando pouco tempo na academia fazendo mestrado, tem um viés também um pouco preconceituoso, assim, nesse sentido, né? Eu, por exemplo, faço sobre os Trapalhões e, como é muito popular, tem um nariz meio torcido. Você acha que, no outro extremo, por ele ser herdeiro, enfim, e milionário, também tem esse tipo de preconceito na academia? Sim, eu passei por vários momentos de preconceito acadêmico no decorrer da minha pesquisa e eu não entendia. Assim como você está me falando, né, da sua experiência, também para mim não fazia muito sentido, porque para mim todos os objetos são objetos de pesquisa, Sim. né? E aí eu fui entendendo essas camadas de preconceito em relação à cultura popular, em relação ao que tem uma dicotomia, né, que seria a academia é um lugar da alta cultura. Infelizmente, a gente ainda tem algum tipo de ranço disso. Claro que tá em desconstrução, evidentemente, né? E versus a cultura popular, ou então o que a gente chama no cinema de cinema comercial, que eu sempre achei um termo assim. Sim. Como assim cinema comercial? Os Todo filmes do Glauber cinema, Rocha também é lógico. eram cinema comercial. Não existe cinema sem ser comercial, né? Então, no sentido, só se fosse um filme caseiro que a gente faz em casa. Então, eu não entendi essa categoria. Depois eu entendi. Era uma forma de distinção, né? De atribuir valor ao que era, ou, por exemplo, o Glauber Rocha, ou vários outros cineastas importantes do Brasil, que tinham essa perspectiva. Exato. Sganzella, Leon Risman, enfim. Exatamente. Então, separar as coisas. Ah, isso aqui é cinema comercial, isso aqui é o grande cinema brasileiro. Então, tem sim, até hoje. Até hoje, né? É uma coisa muito, muito maluca, né? Porque eu vejo que a academia tinha que ser uma coisa muito mais libertária, até progressista, né? No sentido de que tudo está valendo e tudo é importante ser estudado. Mas voltando para a graduação, como que foi o seu primeiro contato e essa pesquisa do Walter? O que você focou ali? E como que foi o desencadeamento disso, a recepção lá dentro, na PUC? Eu acredito que foi uma coisa boa para você, porque depois você teve outros desdobramentos mais a posteriori. Conta aí pra gente. No meu TCC, eu pesquisava vários filmes, e era uma tentativa ali de desenvolver um texto crítico, né? O que seria a minha voz como crítica? Então, como eu estava dizendo, entrei em contato com outros críticos que eu admirava muito, fiz entrevistas, e eu tenho então alguns artigos que são comparativos de filmes a partir de temáticas semelhantes. Então, a violência urbana, a questão policial, desigualdade social, etc. E a minha banca foi muito elogiosa, foi muito bacana. O Kleber Eduardo, que é um crítico que eu também sempre admirei, estava na banca, era professor do Senac na época, e aí ele elogiou junto com os outros professores e eu entendi que poderia ser um caminho ali. Mas isso se interrompeu porque eu desenvolvia, assim, parcialmente, né? Momentaneamente se interrompeu porque eu fui desenvolver uma carreira no jornalismo. Eu trabalhei 10 anos como repórter. Então isso ficou ali meio, sabe, de canto. Aham, na gaveta. E aí eu fui exercitar outras habilidades, fui trabalhar, no mercado, né? E aí depois, em 2013, se não me falha a memória, voltou esse desejo de retomar os estudos, um pouco porque eu trabalhava também já com jornalismo cultural e eu queria entender mais profundamente algumas coisas. Eu estava achando que o jornalismo estava raso demais. E na verdade era eu que tinha um desejo por aprofundar, né? E voltou essa questão mais teórica, acho, para minha vida, esse desejo teórico. E aí eu voltei para fazer mestrado. E essas colaborações, eu vi que você colaborou na revista E, lá do Sesc, enfim, em vários lugares. O que você desenvolvia ali nesse texto? Sempre foi cinema ou também era assuntos variados? A revista era voltada à programação do Sesc, mas o Sesc, como a gente sabe, tem investe muito em cultura, tem exposições incríveis, peças, então eu cobria basicamente jornalismo cultural, entrevistava pessoas que, né, estavam associadas à programação. Então foi a experiência no jornalismo cultural que mais me alegrou, assim. Eu adorava trabalhar na revista do Sesc, porque eu admiro muito
o projeto do Sesc, né? De popularização de cultura, de acesso, então foi incrível. Então, basicamente isso, eram entrevistas que aí eram distribuídas, até hoje, né? Existe a revista do Sesc, a revista aí, que eram distribuídas em diversos tipos de texto. E aí no mestrado, como que foi essa decisão de falar, não, agora eu vou encarar o mestrado, que é uma decisão super difícil, né? É só quem que eu vejo assim, quem está muito afim mesmo de não só estudar, mas já de seguir uma carreira acadêmica. Como que foi esse pulo pro mestrado? Como que você decidiu fazer isso? Eu estava numa crise profissional, e aí eu sempre gostei de estudar, eu falei, por que não, né? Achei que era importante para abrir minha cabeça sobre coisas, ler textos que eu não tinha oportunidade de fazer enquanto estava estudando. E aí eu me apaixonei pelas aulas. Eu amo assistir aula. Acho que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na minha vida até hoje, fora, né, ver filme, é assistir aula. Então, para mim foi um caminho natural de aprofundamento de questões que eu já lidava no dia a dia. Então, foi uma abertura para o mundo acadêmico novamente. E quando você começa no mestrado, você já está com um projeto já engatilhado para fazer essa dissertação? É essa dissertação que vira o livro, né? Ou Não, foi é a no tese. doutorado? É, Foi o doutorado, a tese de foi doutorado que doutorado. vira o livro. Você tem 2 livros publicados? A dissertação está publicada como dissertação, né, na biblioteca. E aí eu tenho o livro da tese, que é o Intensidades da Imagem, e aí eu tenho artigos em livros do grupo de pesquisa que eu faço parte, que é o Cinematografia, Expressão e Pensamento, que é sobre direção de fotografia. Então, Cíntia, no seu mestrado, né, você já tem alinhavado já a ideia de fazer com Walter Salles, né, eu posso chamar ele de seu objeto de estudo, e no finalzinho do mestrado você já tem a ideia e já começa a ministrar cursos em várias instituições culturais. Então eu quero que você fale disso, assim, como que foi conciliar, porque não é fácil, né? Depois eu quero até que você conte para as pessoas que querem fazer mestrado, como que é fazer mestrado, né? O desafio disso e a responsabilidade disso, e ao mesmo tempo conseguir conciliar essas aulas que você dava e o que você ministrava nessas instituições culturais. Bom, no final do mestrado, fui convidada para dar aula numa instituição de ensino superior, então eu fiz essa migração de carreira do jornalismo para a docência. E foi no doutorado que eu comecei a fazer cursos livres para instituições culturais, né, como o SESC, o Centro de Pesquisa e Formação, entre outros. Dei aula no Reserva Cultural, que era meu sonho, dentro de uma sala de cinema, projetando os filmes, foi incrível. E o mestrado eu fiz, então, grande parte dele trabalhando com jornalismo. Então eu tinha que dar um jeito, porque as aulas, como você sabe, são em horários quaisquer, né? Assim, não necessariamente estão de acordo com os nossos tempos livres. Então eu tive que negociar ali com o meu chefe na época para conseguir assistir às aulas e eu escrevia no final de semana a minha dissertação. Mas é uma super dedicação, né? Então, ler aquele volume de coisas que a gente precisa ler é de fato desafiador, mas naquele momento, para mim, era um grande respiro dessa crise que eu tava na minha profissão. E aí, bom, comecei a dar aula na universidade, e aí me apaixonei pela docência, entendi que, bom, acho que talvez eu seja boa nisso, sabe assim? Claro, com percalços e desafios, né? Porque é uma profissão como qualquer outra, tem seus desafios, mas eu entendi que era meu lugar, que eu não queria mais sair daquele lugar. Então você já começou a dar aula já no mestrado, já fazendo mestrado? No finalzinho do mestrado. E começou aonde? Qual foi a primeira faculdade que você... Na FIANFAAM, que é a parte, né, de comunicação da FMU. E como que foi no primeiro dia chegar, abrir a porta e ver um monte de aluno ali e a responsabilidade de falar com essas pessoas e falar assim, agora sim, foi nesse momento que você falou assim, eu sou uma professora? Olha, com certeza não foi no primeiro dia de aula. Porque eu estava completamente apavorada. Mas, é claro, tem algumas disciplinas que a gente tem mais afinidade, que vão melhor, e outras disciplinas que você pega que, de fato,
são mais difíceis para você também, né? Disciplinas mais teóricas costumam ser mais desafiadoras. Então, esse primeiro momento, esses primeiros 6 meses foram de muitos ajustes e aprendizagens diversas. A minha terapeuta, na época, que tinha uma pesquisa em pedagogia, também me ajudou muito, porque eram crises e crises, né? Até eu conseguir ajustar o que eu acho que é um desafio do professor, né? Ajustar a sua fala e a teoria ou, né, qualquer tipo de prática que você precisa passar para aquele aluno. Porque não é um aluno em potencial, um aluno abstrato. Não, é aquela turma, né? Então, cada turma tem sua dinâmica. Tem turmas que gostam mais de aulas práticas, turmas que gostam mais de aulas teóricas. Então, como é que você vai modulando isso? Então, essa coisa de se tornar uma professora, né? Esse processo foi longo e um pouco árduo no começo. Mas aí depois, quando eu fui pegando mais o traquejo, aí eu fui sentindo muita satisfação de trocar com os alunos. Então, até hoje, para mim, o que é mais legal de dar aula é a troca com os alunos. Então, pelo que eu entendi, é o seguinte: não são os alunos que se adaptam à sua aula, é você que percebe a turma e encaixa o seu conteúdo, o seu método para aquela turma. Isso desde a FIAN até hoje, que você hoje é professora na ISPM, faz isso. É Sim, nessa linha? é a minha prática didática. Não acho que todos os professores façam isso, mas eu entendo a docência como um diálogo, uma comunicação. Então, para eu falar com você, eu preciso entender um pouco o que está em jogo aqui, né? Entender qual que é a perspectiva do podcast e adaptar meu discurso a ele. Assim como da aula. Então, se eu tenho uma turma super agitada, é claro que eu não vou fazer uma aula expositiva de 2 horas. Porque não vai funcionar, né? E o meu objetivo é fazer com que o aluno aprenda. Porque eu já sei, né? Sem Aquela coisa. dúvida. Então, eu acho muito importante esses ajustes. Porque é um pouco violento você fazer com que um jovem de 20 anos se adapte a você, né? Sim. Acho mais fácil fazer o contrário. E na FIAN a gente está falando de que ano, mais ou menos? 2014? 2014. 2014 já é a época do celular bem popularizado, isso já, inclusive dentro da sala de aula. Como que é dar aula para uma turma que tem o celular como, ou o professor tem o celular como não vou usar o termo inimigo, mas um adversário, porque é difícil hoje, né? Tanto é que tem agora várias propostas de lei de proibir o celular dentro da sala de aula, porque os professores estão reclamando muito. Como que é prender a atenção dos alunos tendo um celular, um tablet, um computador? Olha, é um desafio. Eu acho que ali no começo da minha docência isso não era uma questão tão forte quanto é agora. Que eu acho que as coisas Não, pioraram, nesse sentido elas pioraram um pouco. Mas eu parto do princípio, o Deleuze, ele fala que uma aula não é para ser ouvida 100%, porque nada, por exemplo, estou assistindo um vídeo, sei lá, vendo um filme, eu não absorvo aquilo 100%, é impossível, né? Então uma aula, ela desperta interesses. Aí o aluno vai estudar depois, se ele tiver mais interesse, ele vai conversar comigo, ele vai ver o filme. Então a aula não é só ali no momento expositivo e no momento da atividade que você propõe. Ela tá para além, antes e depois da aula. Eu tento não brigar com o celular. Então eu percebo assim que quando eu era estudante e não estava a fim de prestar atenção na aula, eu desenhava. Eu mandava bilhetinho para meus amigos. Então tinha outras formas já, né? De não prestar de atenção na aula. distração. Ficar olhando para a janela, ficar olhando para o pássaro, sempre teve. Então eu acho que o celular, é claro, muito mais sedutor do que ficar olhando para a janela, com certeza. Mas eu tento não brigar com isso. E você percebe, assim, porque tem gente que fala, não, professor, eu tô aqui pesquisando e tal, mas É mentira. você sabe quem tá falando a verdade, quem Ah, não... claro, claro. Porque se a aula está realmente interessante para aquele aluno, o olho dele Tá em você, tá, né? e aí ele interage, aí ele discute. Eu gosto muito de Sim. aula dialogada, né? Aí ele tá de fato presente. Os alunos que estão presentes de corpo, você consegue perceber, né? E você pede para os alunos assistirem filmes? O que você recomenda? Porque numa aula de cinema, as pessoas precisam necessariamente assistir filmes para poder formar até o seu caráter como diretor, como produtor, enfim, como uma série de coisas. Essa turma, essa geração, é uma geração que assiste filme, consome
streaming? Como que é? Como que você percebe essa geração? Olha, é sempre difícil a gente generalizar, né, uma geração, porque eu acho que tem pessoas muito diferentes dentro dela. Mas, sim, eu peço que eles vejam os filmes que eu vou trabalhar em sala, até porque fica muito mais fácil de compreender o que eu tô explicando se a pessoa viu o filme antes. Mas isso não é um pré-requisito, eu sempre mostro trechos na aula. E eu também eu nunca esqueço como eu era quando era estudante da faculdade, né, então eu lembro que tinha uma disciplina que a gente tinha que o professor passava os filmes completos e depois fazia uma discussão. Às vezes eram filmes cansativos, né, então às vezes eu ficava tipo, ia no banheiro, voltava, coisas que eles fazem. Então assim, o estudante ele tem algumas características que eu acho que são, não são específicas daquela geração, mas são de sempre. Mas sim, eu sempre peço, porque eu acho a formação de repertório fundamental. E assiste quem tá disposto, quem quer, né? Acho que é sempre no diálogo e incentivando, fazendo a propaganda positiva dos Sim. filmes, né? E na dissertação, você ficou feliz com a sua dissertação de mestrado? E uma outra pergunta, essa dissertação, você sabe se chegou no Walter Salles, assim, se ele viu, se chegou a falar com ele em algum momento? Eu fiquei super feliz com o resultado, a minha banca foi muito, muito boa Foi e Central do Brasil, né? é, eu analisei a dicotomia cidade-campo no filme Central do Brasil, então tinha uma relação com as ciências sociais também, foi super interessante a pesquisa. E sim, eu fiquei super feliz com o resultado e orgulhosa, né, porque o primeiro produto, assim, acadêmico que eu tinha feito um pouco mais sofisticado, né, fora o TCC, pesquisa mais longa, e que eu toquei sozinha, então tem uma série de coisas envolvidas ali, né, de desafios. Então foi muito bom. E eu cheguei a mandar pro e-mail da Videofilmes, que É a produtora a dele, né? produtora talvez tenha chego, não sei, não tenho essa informação, mas eu me mandei. Que legal. E aí, já é o passo seguinte, já é o doutorado. Por que que você quis fazer doutorado na Nossa, sua a vida? pessoa tem que ser masoquista, eu diria isso. Tem que ter alguma tendência masoquista. Brincadeiras à parte. Porque, só para quem não sabe, o mestrado, 2 anos. E o doutorado é o dobro, né? E com um grau de exigência muito maior, né? Não só nos artigos, nas notas, enfim, uma série de coisas. Por que isso? Porque para sua carreira seria importante, né? Porque quanto mais estudar melhor e também até para sua formação pessoal, o que te motivou a fazer esse doutorado? Você já engatou na sequência? Eu fiz o projeto logo depois e submeti o projeto, ele foi aprovado, então foi logo depois mesmo. Eu entendi que a pesquisa de mestrado, ela abria campo para estudar outras coisas, e eu não estava satisfeita com aquele ponto da pesquisa, ou seja, eu queria continuar pesquisando a obra dele. E, como você disse, né, eu já estava dando aula na universidade, então é um caminho natural. Você ser doutor, se você tem pretensões de desenvolver sua carreira na docência, que era o meu caso. Então, para mim foi um caminho natural. Tinha um desejo pessoal, claro, de continuar a pesquisa, mas também a questão do título é importante, né, para a carreira. Uhum. E como que foi esse período desses 4 anos, aí já com uma experiência como professora, conciliar isso tudo, estudar, pesquisar e ainda elaborar aulas e tudo mais? Como que você... E tentar assistir filmes, como que foi tudo isso na sua vida, nesses 4 anos que você encarou aí? Foram 4 anos, acho que talvez os mais desafiadores da minha vida, porque, de fato, o fôlego que você precisa para pesquisa de doutorado, ele é muito maior, e eu já participava de um grupo de pesquisa, então tinham várias outras obrigações acadêmicas que eu precisava cumprir. Então, ir a congressos, publicar artigos e conciliar o trabalho, a vida acadêmica, né, a pesquisa e as demandas da nossa vida particular, privada, foi com certeza o maior desafio.
mas a gente vai seguindo, né? Não tinha muita outra Não teve opção. que fugir. Não tinha outra opção. Quem quis comprar essa briga foi você. E eu não desistiria. Eu lembro que meu pai falava, eu ficava desabafando com os meus pais, né? Ai, meu Deus, que não sei o quê. Eles, filha, desiste. Eu falava, não, de jeito nenhum. Cheguei até aqui, eu vou até o final. Então, são 4 anos desafiadores e especialmente para quem não tem dedicação exclusiva para pesquisa. Algumas pessoas têm o privilégio de ter dedicação exclusiva para pesquisa, não era o meu caso, então, de fato, foi mais difícil. E nesse doutorado, o que você mirou assim do Walter Salles, que virou a sua tese? E fala um pouco mais dela. Tá. Eu retomei o Central do Brasil, que, na minha opinião, é a obra-prima dele, e coloquei também como objetos de pesquisa o Abril Despedaçado e o Linha de Passe, e comecei a fazer uma investigação sobre narrativa no cinema contemporâneo, a partir da obra dele. Mas é claro que a minha tese expande, né, as suas investigações para outros filmes contemporâneos. E aí eu cheguei nesse conceito, né, que eu pego emprestado do André Parente e desenvolvo, que é o de intensidades da imagem. E aí entendendo como que um filme de 2 horas, um longa-metragem, tem momentos ali que despertam o interesse emocional e físico do espectador. Porque a ideia das intensidades da imagem é como se você fosse ver um filme de terror, o filme, sei lá, Psicose, cena do chuveiro de Psicose. E aí chega naquela cena, você arrepia, você fica... você se mexe, tem afetações físicas, né? O cinema, ele te desperta fisicamente também, não só intelectualmente ou emocionalmente. Então, essas intensidades da imagem são esses momentos especiais dos filmes, né? Pequenos instantes dos filmes que te capturam e que te engajam naquela experiência cinematográfica. E o Walter Salles, ele tem uma coisa impressionante, né? Todo mundo tá falando agora da Fernanda Torres, que ganhou o prêmio, e antes, inclusive, com a Fernanda Montenegro no Central do Brasil também ganhou o prêmio internacional. Mas no Linha de Passe, a Sandra Coverlone ganha também um prêmio que, se não me engano, é a Palma de Ouro, não é isso? Atriz em Cannes. Atriz em Cannes, né? Como que ele, assim, como que você enxerga essa potência que ele tem na direção, principalmente das atrizes, que fazem com que elas ganhem esses prêmios tão fabulosos assim para o nosso cinema nacional? Acho que o casting que ele faz é um processo muito longo. Eu vi uma entrevista da Sandra Corvellone em que ela falou que chegou uma hora que ela falava, gente, não aguento mais. Assim, é muito engraçada a entrevista. Porque eram tantas etapas que ela não sabia se ela estava ou não no filme. Uhum. E aí ela fazia testes com os meninos, porque ali no Linha de Passe são 4 filhos, né? Se não me falha a memória. 4 filhos. E ela tá grávida do 5º. E então tinha não só a escalação dela, que é uma atriz de teatro incrível, né, maravilhosa, Sandra Corvellone. Então não era só a qualidade, a potência dela enquanto atriz, mas também a relação que ela estabelece com os meninos, né, os filhos dela. Sim. Menino e adolescentes. Então esse jogo foi testado muitas vezes. Então acho que um destaque muito grande da obra do Walter Salles é esse tempo para casting. E também os ensaios. Muitos ensaios. Então, ele tem essa característica de trazer o aspecto documental e que a gente sabe que no cinema de ficção a gente consegue isso fazendo muito ensaio com os atores, para se tornar o mais natural possível esse roteiro na boca dos atores. Então eu diria isso, né? Um casting muito bem feito, é longo e também um processo de ensaio bastante rigoroso. E ele é um diretor que ele não é repetitivo, né? Cada filme é um universo completamente diferente, né? Tem o Diário de Motocicleta também. Eu sou apaixonada por esse filme. Que é um filme fabuloso, que conta até é interessante você falar disso, né? Que é um filme que fica um pouco até à margem da filmografia dele, não sei porquê, em relação à Terra Estrangeira, Linha de Passe, Central do Brasil e agora com Ainda Estou Aqui. Como que encaixa Diários de Motocicleta na obra do Walter Salles? O Walter Salles, me parece que sustenta a autoria dele em torno de uma ideia de identidade.
Então, todos os filmes têm alguma investigação associada à identidade. E aí, elas são complementares, são camadas identitárias, né? Então, daquele próprio sujeito, do personagem, da nacionalidade dele, a cultura, e ter o tempo que esse personagem está inserido. Então, para mim, o Diário de Motocicleta fala sobre a identidade latino-americana, que nós brasileiros também temos, né? Hum. A partir desse personagem que é, gente, um monstro, né, da construção da identidade latino-americana, que é o Che Guevara, nesse momento inicial, formativo, né, em que ele vai fazer essa viagem, gente, o filme é divertidíssimo. Sim, a história é brilhante. Você sabe que eu assisti esse filme e eu descobri que ele estava no hotel. Ele colocou a moto no Le Hotel, ali perto da Paulista. E aí eu fui lá, fui tirar a foto. Quem encontro no saguão? Quem? Walter Salles. Eu Olha. tirei uma foto com ele, inclusive. É um filme fantástico e é um filme difícil de ser filmado porque é um filme de viagem, né? Completamente diferente de tudo que ele já tinha feito. Esse processo de gravação do Diário de Motocicleta foi bastante atípico, né? Porque Central do Brasil envolveu uma viagem também, mas é um pouco diferente, porque, bom, tinha um pouco mais de controle ali, né? Mas, pensando, me parece que foi o processo de filmagem mais complexo, né? Da obra Da dele. obra É dele. o filme, talvez, com maior investimento que ele fez Não sei dizer. Precisaria fazer uma Provavelmente pesquisa. sim, né? Porque foi um filme que passou por vários países, enfim. Provavelmente. Tem o Na Estrada também, né? Que é adaptação literária também, que também envolve... Essa ideia do filme de estrada também está presente na obra dele, né? Mas precisaria comparar os orçamentos, eu não sei dizer. E aí ele chega, vamos falar agora de Ainda Estou Aqui, que é agora o filme que é o mais falado. Você acha que esse filme, que tem um monte de bilheteria, o pessoal tá indo assistir porque está sendo dito? Porque o que eu vejo é o seguinte, não sei se você tem essa percepção, o brasileiro, ele gosta de ganhar. Ele não gosta de futebol. Ele começa a gostar de futebol quando a seleção brasileira está ganhando. No tênis foi a mesma coisa, com o Guga, na Fórmula 1 com a Ayrton Senna. E quando o filme é muito falado, a atriz vai ser candidata as pessoas falam, vamos assistir esse filme? E, gente, eu falo isso por experiência própria de gente do meu círculo que não vai no cinema, mas como tá vendo muita notícia, vai para ver o Ainda Estou Aqui, entre outros filmes. O que você acha que levou as pessoas a ir ao cinema? Porque a história da ditadura teve vários filmes sobre a ditadura militar e tal. Você acha que foi muito a fama que esse filme fez? Ou é o filme propriamente dito? Ou é uma junção de uma série de coisas? O elenco, enfim. O que você acha que... por que esse filme está movendo tanto o noticiário e as pessoas aqui no Brasil? Olha, eu acho que primeiro é importante a gente pensar na distribuição da Sony, né? Que não é uma coisa assim tão comum no Brasil, ou seja, é uma super distribuidora que coloca uma super grana, né, para distribuir esse filme. Então, a gente está vendo a carreira internacional do filme, que é também, né, alavancada pela Sony. Então, Você inclui aí a área de marketing, divulgação e tudo mais, né? exatamente, Então, os discursos em torno do filme, as entrevistas, os textos de jornal, os banners, né, estratégia na internet. Então, a gente tem todo um conjunto de estratégias para que esse filme chegue a conhecimento do público. Acho que primeiro seria isso. Mas isso não basta, né? Porque é claro que o filme precisa sustentar a experiência do espectador, senão ele sai de lá falando, esse filme é uma porcaria. Exato. E aí ninguém vê, né? O boca a boca também é muito importante. Então, o que eu acho em relação ao próprio filme, à própria obra, é que ele é um filme de família, o que no Brasil tem um apelo gigantesco, né? Então, a entrada que ele faz para a ditadura é por meio dessa família. Aí a gente tem o Selton Mello, que é o pai, que é um cara que está no imaginário brasileiro. Fernanda Torres também, nem preciso dizer. No final temos Fernanda Montenegro. Então, o conjunto todo dos atores é algo realmente impressionante. E também é um filme que, na adaptação do livro
para o roteiro, ele tem essa preocupação de atingir um público médio, ou seja, de estabelecer um diálogo com um público maior que não seja um nicho, né? Isso é uma questão. E aí ele vai tendo escolhas ali para estabelecer esse diálogo. Por exemplo, o cachorro. Claramente é uma estratégia de roteiro para ter um impacto emocional. Por quê? Porque a gente não vai ver o Rubens passando por nada. Isso era um ponto importante, inclusive para o Rubens Paiva, né? Filho, que não tivesse nenhuma cena de tortura no filme. Então, esse cachorro vai funcionar como esse gatilho. Aquela casa, sabe? Aquele universo que eles constroem, a reconstituição histórica, então toda a preparação do início ali do filme até a saída de cena do Rubens Paiva daquela família, ela foi meticulosamente construída para que a gente sentisse a falta do ator também, né? No Sim. filme. Fica até uma coisa poética, né? Então, eu destacaria especialmente esse começo do filme. Acho que tem um trabalho de engajamento emocional que tem várias estratégias, né? Porque se você for, na minha opinião, pelo menos, né? Se você for reparar, depois da saída dele e o retorno da família para São Paulo, o filme dá uma grande esfriada, né? Sim. Aí gira em torno da coisa da certidão de óbito e depois do Alzheimer da Eunice. Mas eu sinto que a primeira parte é super robusta em termos de investimento ali emocional do espectador, as crianças, a família, o Rio de Janeiro, o Leblon, né? Sim. É lindo, a direção de fotografia é linda, então é, eu diria que é difícil não se emocionar com aquela construção. E essa emoção tá indo também pro exterior, né? Muitas pessoas que estão assistindo, críticos e até público mesmo que assistiu, não brasileiros, se emocionaram com esse filme. Por que você acha que essa história tem tocado também as pessoas que não são brasileiras? Eu acho que muito por conta dessa abordagem da ditadura, que não é uma abordagem que a gente acho que estaria mais acostumado dentro dos outros filmes que a gente viu no Brasil de ditadura, que tem esse reforço maior à violência policial, né? Violência do exército. Então a abordagem ela é indireta. Uhum. Então ela acaba, de certa forma, mais universal. Porque por mais que tenha a cena da Eunice sendo presa e tal, o interrogatório dela, um público de qualquer lugar poderia se identificar com aquela história. Então, a marca da ditadura brasileira não está tão presente assim, enquanto algo que distingue o filme como um filme só, apenas, exclusivamente sobre ditadura. É um filme sobre família, em que você tem a perda de um pai por conta de um conflito político, né, associado à ditadura brasileira. Mas isso não está em primeiro plano. O primeiro plano é uma família que perde o pai. E isso qualquer pessoa consegue se identificar. Então, acho que esse é o grande lance, assim, em termos narrativos, que faz com que qualquer audiência possa gostar do filme. E você conhece o Walter Salles como ninguém. Você vê ele Eu não assim. diria, não sei se eu Eu diria acho que isso. sim, viu? Não sei se Você eu diria até isso. mais que ele, provável. Mas você O vê ele terapeuta assim, dele não diria isso. dirigindo uma novela, uma série, ou você acha que a pegada dele é filme? Ele tem, assim, às vezes eu tento calcular assim. O diretor lança, sei lá, a cada 5 anos um filme. Ele tem esse tipo de coisa, assim, um tempo para lançar o filme, tem uma média assim de lançamento, e se você vê ele, por exemplo, numa Netflix, enfim, em qualquer outro streaming, ou até, sei lá, dirigindo um dia uma novela, enfim, o que você enxerga, assim, a perspectiva para o futuro do Walter Salles? Olha, ele não tem uma recorrência de produção, assim como, por exemplo, o Woody Allen, né, que lança um filme por ano. Tanto que do último filme dele, que é o documentário sobre o Jia Zhangke, o cineasta chinês, tem 10 anos de ato. Então, e ele vai lançar um outro filme que já tá em produção, né? E o que novela, nossa, acho difícil, não vejo ele com esse perfil de novela. Eu
me parece que ele realmente gosta de cinema, me parece que é o lance dele, apesar dele ter feito coisas para televisão, o começo da carreira dele foi na televisão. Mas a partir do discurso dele nas entrevistas e também das obras cinematográficas dele, que são as mais importantes da carreira dele, você entende que tem um desejo maior por cinema e uma vinculação dele com grandes cineastas, né? Ele sempre fala do amor dele pelo Wim Wenders, Nelson Pereira dos Santos. Então eu acho que ele tem o desejo de se incluir nesse imaginário maior dos grandes cineastas. E alguns diretores têm aquelas atrizes musa, referência, tal. A dele é a Fernanda Montenegro ou não, assim? Ele não tem uma atriz que seja um símbolo, um marco na filmografia dele? Eu acho que a Fernanda Montenegro, ela tá no Central do Brasil e tá agora, né, no Ainda Estou Aqui. A própria Fernanda Torres tá no Terra Estrangeira e Ainda Estou Aqui. O Vinícius de Oliveira, que é o menininho Central do Brasil, tá no Linha de Passe, então você tem algumas... Ele repete algumas vezes. Mas não sempre, né? Então, é diferente do Almodóvar, que acho que aí se repete muito mais as atrizes, então acho que depende do projeto. E o que você imagina, assim, né? Eu, por exemplo, nessas notícias todas do Ainda Estou Aqui e tudo, eu senti falta da sua presença na imprensa. Porque, caçamba, para não falar cacete, por que não chamam a Cíntia para falar do Walter Salles como diretor e tal? Você acha que a imprensa ela vai muito no óbvio e não pesquisa, não te traz como uma pessoa? Não estou falando só de você, mas eu vejo isso também, sinto falta de outros professores que são referências na obra de determinadas pessoas. Isso não só com cineasta, mas na medicina, no jornalismo, enfim. Então, Cíntia, já que o Jornal Nacional não te chamou, o que faltou falar do Walter Salles, assim, do Ainda Estou Aqui? O que você acha que faltou abordar na imprensa, nesse clipe todo que saiu a respeito do filme? O que você sentiu falta de falar? Teve coisas que eu observei e ninguém falou. Porque foram muito no óbvio, né? Da questão da adaptação do livro, da questão da família da classe média. Teve até uma polêmica em relação a um influenciador que falou: é muito fácil falar de uma família abastada, mas assim, várias outras famílias de até uma classe mais baixa também sofreram por isso, e foi retratado numa família mais rica, enfim. Eu achei até uma coisa construtiva, que gerou um debate. O que você acha que faltou, ou você acha que foi tudo abordado em relação ao Walter Salles? E eu quero saber também se você pretende escrever um artigo, ou, sei lá, um pós-doc sobre Ainda Estou Aqui, se esse filme te instigou de alguma maneira, como foi o Central do Brasil. Bom, uma coisa que eu acho que não foi abordada e que me pareceu um diálogo direto foi o fato de que a família Paiva teve conexão com a família Salles, né? Isso foi dito. Mas se a gente for pensar na obra do João Moreira Salles, que também, por exemplo, o Santiago, ou no Intenso Agora, ele fala sobre a família Salles, né? De uma forma mais direta. E eu acho que esse é o primeiro filme em que o Walter Salles está falando da família dele. No sentido de que é a primeira vez que ele tá tocando uma classe média alta. Isso me parece que, nas críticas que eu li, né, nesses pontos de divergência que o filme despertou, o que eu acho super importante, né, abrir o debate, foi isso que me parece que incomodou mais algumas pessoas. Porque o Walter Salles sempre tentou retratar o outro, né? O diferente de classe. Nunca me parece que... Ele tem pequenos filmes, né? Filmes de curta-metragem que falam um pouco sobre a família, mas é tudo muito pontual. É muito diferente da obra do João Moreira Salles, que já é muito mais direta na relação com a família.
Mas me parece que Ainda Estou Aqui é um pouco sobre a família também. É o filme mais próximo de uma relação do Walter com a própria família dele. E aí, então, me parece que ele se coloca mais... Como é que eu posso dizer? Essas questões de desigualdade social do Brasil, elas estão mais presentes. Então, esse retrato dessa família acaba, é claro, ofuscando outras possibilidades de retrato sobre a ditadura. E aí, se a gente for pensar que o grande esforço ali do filme, especialmente da Eunice, no filme, não no livro, né? Girava em torno desse atestado de óbito. E é claro que se a gente for fazer uma discussão maior, o problema da ditadura não é um problema de só um problema de falta de atestados de óbito, evidentemente, né? Então, a discussão é claro que é maior. E quando você resolve fazer esse recorte da família, a gente vai ter alguns tipos de desfalques, de discussões, de problematizações. E me parece que a saída do Rubens Paiva, do pai, daquela história, não desarticula tanto assim a família. Isso me incomodou um pouco. Não só porque a Eunice chora ou não chora, porque tem todo um debate, ela chora ou não chora, não é sobre isso. Mas me parece que tudo se resolve mais ou menos bem. E isso me parece uma característica das classes médias altas, né? Então, tudo mais ou menos se mantém bem, aí ela faz uma outra faculdade, aí ela se torna uma grande referência no campo do direito indígena, e sabe? Então, é claro que as críticas que eu li vão tocar nesses pontos, né? Claro que se fosse uma família de classe média baixa, isso teria um impacto muito maior. Sim. E esse filme te instiga a escrever um artigo ou, sei lá, um pós-doc, não sei se você quer fazer um MBA, enfim. Você pretende escrever alguma coisa nesse sentido? Pretendo, estou estudando. Já estou estudando. Li o livro, estou estudando, sim. Legal. A gente está quase no finalzinho aqui. Você é professora da ISPM. Quem quiser e curtiu a entrevista, te contratar para ministrar oficinas ou trocar uma ideia mesmo com você sobre cinema, como que a pessoa faz para te localizar, te mandar uma mensagem, fazer um convite, enfim. Venda seu peixe aí. Pode ser pelo @Cintia Calhado, é CYNTIA, Calhado, com LH. E eu tô lá no Instagram, tem o link pro meu livro, que é o Intensidades da Imagem, falando mais sobre a obra do Walter Salles, claro, com um pouco mais de tempo, né, e aprofundamento. Então, vai ser um prazer conversar com quem quiser. Legal, Cintia, pô, obrigado. Foi uma honra te receber aqui para falar da sua trajetória, do Walter Salles. Acho que muita gente que assistiu Ainda Estou Aqui com a sua entrevista vai ter mais elementos ainda para fruir toda essa obra, esse repertório do Walter Salles. E com certeza vai ser instigado a comprar o livro. Compre o livro dela. É gratuito, é um e-book gratuito. Aqui melhor ainda, gente. É só baixar, só ter a internet aí, baixar e pronto. E é isso. Catedrático fica aqui e aguarde os próximos episódios com mais catedráticos. Obrigado.